Boa noite, eu me chamo Breno Pires Mendonça e esta é a apresentação da microaula de matemática para a EJA, né? E a disciplina é Política Educacional Inclusiva 1, professora Patrícia, e o polo ao qual eu estou associado é o polo da cidade de Cururupu. Então, irei iniciar esta microaula. Vamos lá. Introdução. Então, primeiro eu irei me apresentar, né? Como eu falei, eu me chamo Breno Pires Mendonça, né? Sou estudante de matemática e as minhas características, né? Sou moreno, baixo, tenho barba, né? Sou um pouco gordinho. E o ambiente ao qual eu me encontro é no meu quarto, aqui na minha mesa de estudo, né? Então esta é a primeira aula e o público, né, do qual eu irei ministrar essa microaula é o público da turma da EJA 1, né? EJA 1. Então vamos lá para os slides. Então o conteúdo desta aula será porcentagem. Então eu pesquisei este tema, procurei este tema e vi que é um tema assim voltado muito para o dia a dia do estudante, né, de uma turma de EJA, né? Eles estão constantemente cercados por este problema de porcentagem ali no dia a dia, às vezes no supermercado, então o pagamento de uma conta, ou então ali muitos trabalham com vendas, né? Então este tema ele se aplica muito para o dia a dia desses alunos, né? Então o objetivo é compreender o conceito de porcentagem como uma forma de representar partes de um todo, relacionar porcentagem com situações do cotidiano, então descontos, acréscimos e pesquisas, resolver problemas simples que envolvam cálculo de porcentagem, né? Então esses são os objetivos. Primeiro é compreender, né, o conceito de porcentagem como uma forma de representar partes de um todo. Então, toda vez que se falar em porcentagem, associa-se a uma forma de representar sempre uma determinada parte de um todo. Também relacionar a porcentagem com situações do cotidiano. Então, como eu falei, esses alunos eles estão sempre envoltos dessas relações, dessa relação de porcentagem. Então, no dia a dia, eles sempre olham, eles estão sempre em constante ali, eles estão sempre envolvidos nessa, quando se trata de descontos, acréscimos, pesquisas, né? Então, isso faz parte do dia a dia desses alunos. Resolver problemas simples que envolvam cálculo de porcentagem, né? Então, esses são os objetivos deste conteúdo, né, desta aula, né? E acredito que os três são importantes, mas este último, que é resolver problemas simples que envolvam cálculo de porcentagem, é algo que está mais aplicado para o dia a dia dos alunos, ok? Procedimentos metodológicos, né? Então, acolhida a introdução, né, sempre existe uma breve conversa com os alunos sobre onde eles já ouviram falar em porcentagem, né? E aí a resposta deles são sempre ali mercado, lojas, TV, bancos, né? Então é algo que está sempre presente no cotidiano deles. E aí em seguida vem a exposição dialogada, que é nada mais do que apresentar o conceito de porcentagem e exemplos visuais, né? Então a matemática ela é uma disciplina ali que muitos alunos têm dificuldade, justamente porque a maioria eles não conseguem visualizar a matemática, né? Eles não conseguem ter esta imagem visual
dos assuntos, dos conteúdos de matemática, né? Então, apresentar o conceito logo no início da aula e também dar exemplos visuais é algo que contribui muito para a compreensão do assunto, do conteúdo. Então, a porcentagem é um assunto que é fácil de dar exemplos visuais para os alunos, né? O conceito da porcentagem é algo que eles conseguem aprender logo de primeira, porque é algo que eles estão sempre ali vendo no seu dia a dia, né? Então, é muito mais simples eles se visualizarem este conteúdo de porcentagem. Próximo é a exemplificação prática, né? Exemplificação prática, que é o cálculo de descontos e aumentos em situações do dia a dia. Vamos ver em alguns exercícios nos slides seguintes sobre essas situações aí de desconto e de aumento no dia a dia, ali em situações do dia a dia. Também tem a atividade em grupo ou individual, que é a resolução de exercícios contextualizados, né? Tem a discussão coletiva, que é o momento onde vai ter essa correção conjunta e reflexão sobre o uso prático da porcentagem, né? Então, é uma metodologia muito ativa, porque os alunos vão discutir, né, e refletir sobre o uso prático da porcentagem. E ali muitos vão dar sua opinião, do ponto de vista, vão dar exemplos ali que já viram, né, ou que trabalham. Então é uma discussão, uma metodologia que agrega muito a compreensão do conteúdo. E aí o fechamento, que é a retomada dos pontos principais do conteúdo. Ok? Então, o próximo slide vem falar sobre o desenvolvimento, né? Então, a porcentagem é uma maneira de indicar quantas partes de 100 algo representa. Então, aqui nesse slide, já vamos entrar na parte introdutória, ou melhor, no desenvolvimento do conteúdo de porcentagem. Então, a porcentagem nada mais é do que indicar a maneira de indicar quantas partes de 100 algo representa, né? Então, eu poderia dar um exemplo de 20% de algo, ou então 10% de algo. Então, eu tenho sempre algo, sempre um todo, e aí eu posso representar uma determinada parte em porcentagem deste todo. Então, este símbolo aqui significa porcento, né? Então, quando se tem 10%, eu vou ter o número 10 seguido deste símbolo, que significa porcento. Então, eu poderia ter 20, o número 20, mais o número 20 na frente do 20, ter este símbolo aqui, que seria o símbolo da porcentagem, que significa porcento ou por 100. Então, 20 seguido do símbolo significa 20 por 100, ou 20 dividido por 100. Para calcular, então, para calcular a porcentagem, eu tenho a porcentagem por 100 vezes o valor, vezes o todo. Aplicações. Então, a porcentagem ela pode ser aplicada em preços com desconto, aumento de salário e pesquisas de opinião e etc. Então, existe uma gama de aplicações da porcentagem. Aqui são apenas alguns exemplos. Atividade proposta. Então, com base neste slide, no desenvolvimento deste slide, que é a parte introdutória da porcentagem, vamos aqui iniciar o nosso primeiro exercício. Então, tem assim, calcule quanto é 10% de R$200. Então, aqui retomando a parte introdutória da aula, nós temos aqui o 10
seguido do símbolo de porcentagem. Então, aqui se tem 10 por 100, 10 sobre 100 de R$200, né? Então, eu tenho aqui um todo que é R$200, e eu quero saber quanto que vale 10% de R$200. Eu quero saber só essa parte aqui de R$200. Então, 10% de R$200, eu vou resolver da seguinte maneira. Eu pego o número 10, que é a porcentagem 10, sobre, essa barra aqui significa sobre ou dividido. Então, 10 sobre 100 vezes o todo, vezes o valor. Então, 10 sobre 100 vezes 200 dá 20. Então, 10% de R$200 tem o resultado de R$20. Né? E poderia aplicar de outras formas. Se eu quisesse saber quanto é que vale 20% de R$200, ou 50% de R$200. Né? Então, aqui o exercício ele quer saber apenas 10% de R$200, que é 20. Próximo exercício é assim, fala o seguinte: um produto custa R$80 e está com 20% de desconto. Qual o valor final? Então, aqui novamente a porcentagem aplicada no dia a dia. Então, digamos que uma pessoa ela vai comprar um determinado produto. Esse produto ele está custando R$80. Só que mais embaixo tem uma placazinha dizendo o seguinte: este produto hoje está com desconto de 25%. Então, quanto que esta pessoa ela ia pagar neste determinado produto se ela conseguisse este 25% de desconto? Então, novamente, temos uma aplicação do conteúdo de porcentagem. Né? Então, primeiro, eu tenho um todo, que é R$80 aqui, é o todo. Eu quero descobrir a parte, que é o 25%. Né? Então, eu quero saber quanto que vale, primeiramente, quanto equivale 25% de R$80. Né? Então, resolvendo, eu pego a porcentagem, 25 sobre 100, né, 25%, que é 25 sobre 100, vezes R$80. Então, 25% de 80 equivale a R$20. Este R$20 não é o valor final do produto, é apenas a parte deste R$80, apenas 25% de R$80. Para eu descobrir o valor final do produto, eu pego o valor total do produto, que é R$80, menos o valor do desconto que foi aplicado neste produto. Quanto que foi aplicado de desconto? 25%. Só que 25% equivale a R$20. Então, R$80 menos R$20 equivale a R$60. Então, esta pessoa ela pagou um total de R$60 neste produto. Próximo exercício fala assim: um trabalhador recebe R$1.200 de salário e teve um aumento de 5%. Qual será o novo salário deste trabalhador? Então, o exercício é o seguinte: tem um trabalhador que recebe ali o seu salário mensal de R$1.200. Só que em um determinado mês, este trabalhador ele teve um aumento de 5% em cima do seu salário. Né? Então, o exercício quer saber, a questão quer saber qual será o novo salário deste trabalhador. Então, primeiro eu preciso descobrir quanto equivale 5% de 1.200. Ele teve esse aumento de 5%. Então, seria R$1.200 mais 5% de aumento.
Só que este 5% eu posso representar ele em forma de real, em forma de dinheiro. Então, para eu descobrir quanto equivale 5% de aumento, eu pego aqui ó, 5 barra 100, que é 5 sobre 100, 5%, vezes 1.200, que equivale a R$60. Ora, este trabalhador ele teve um aumento de R$60 no seu salário. Então eu pego o salário do trabalhador, que é 1.200, mais o valor que aumentou, que foi de R$60. Então, o novo salário deste trabalhador passará a ser de R$1.260. Então, aqui são 3 exercícios básicos de porcentagem, né, que o aluno ele sempre está ali, está sempre presente no cotidiano deste aluno, esses exemplos aqui. Né. Aqui temos também um problema matemático. Né. Fala assim o problema. Na feira do bairro, Dona Maria comprou frutas, que custaram R$50. O feirante ofereceu 10% de desconto pelo pagamento em dinheiro. Quanto Dona Maria vai pagar no final da compra? Então, Dona Maria foi na feira, comprou algumas frutas e deu R$50. Só que o feirante ofereceu um desconto de 10% se ela pagasse em dinheiro. Então, quanto que ela vai pagar no final da compra? Ora, ela vai pagar R$50 menos 10% de desconto. Só que este 10% eu posso representar ele em real. Então, 10% de 50 equivale a quanto? Vamos resolver. 10 sobre 100, 10 barra 100, né, que significa 10%, vezes 50. Corta um zero do 50 e corta um zero do 100. Corta um zero do 10 e corta outro zero do 100 embaixo. Então, 10% de desconto, Dona Maria teve um desconto de R$5. Esse de 10% equivale a R$5. Né? Então, ela pagou quanto nas frutas? R$5? Não, ela vai pagar R$50 menos R$5 de desconto, que dá um total de R$45. Então, este foi o problema matemático. Considerações finais, né? Então a porcentagem ela está presente em várias situações do cotidiano e é importante compreender seu cálculo para tomar decisões mais conscientes. Saber calcular a porcentagem ajuda no dia a dia em compras, salários, juros e promoções. Aqui temos algumas referências, alguns livros que foram utilizados aqui para elaborar esta aula, ok? Então aqui encerrou-se esta microaula. Espero que todos tenham compreendido o conteúdo e em breve iniciaremos novos conteúdos voltados para a porcentagem.